Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do FGV Law em Movimento. Eu sou a Renata Flores e hoje nós vamos falar sobre as alterações da norma regulamentadora número 1, porque elas trazem novas reflexões para o campo do direito do trabalho. Quais foram as mudanças nas regras gerais de segurança do trabalho? Você tem prestado atenção nisso? Pois é, nesse episódio do FGV Law em Movimento, nós vamos conversar sobre os riscos psicossociais e os novos pontos de atenção para empresas e também para as lideranças. E para liderar esse papo, nós trouxemos a Tônia Galetti, que é advogada e, obviamente, professora do FGV Law. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, Tônia. Eu que agradeço a oportunidade. Renata, é um grande prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse tema que realmente está tirando o nosso sono, porque vai mexer não só com o direito do trabalho, mas com o direito empresarial e com toda a comunidade jurídica que precisa se debruçar sobre isso. Não à toa, nós então criamos esse episódio com esse tema. E para começar, então, Tônia, queria que você falasse sobre o que trata essa norma e quais foram essas atualizações. Enfim, traga um panorama para a gente começar e para quem não conhece ou ainda não sabe dessa parte da atualização. Primeiro, vamos esclarecer o que significa a norma, né? Essa norma regulamentadora, ela existe para tentar melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores. Então, ela traz regras e normas de segurança e saúde do trabalho. Então, essa é uma norma antiga, que já existe há muito tempo, que as empresas já têm uma certa adaptação. A novidade que foi trazida, né, por essa atualização da norma foi a inclusão dos riscos psicossociais. Então, agora, as empresas vão ter que monitorar não somente o barulho, o calor, o frio, mas também os riscos psicossociais da sua atividade. A gente não está falando que as empresas vão monitorar a saúde mental dos trabalhadores. Não é essa a meta. A meta é controlar, é verificar, é criar uma melhor performance no ambiente laboral, para que esse ambiente laboral não adoeça os trabalhadores. Isso a gente fala desde um adoecimento literal, porque a pessoa faz muito movimento repetitivo, até um adoecimento psíquico, porque a pessoa está sendo muito pressionada, a pessoa está passando por muito estresse, porque de repente não tem condições de trabalho adequadas, enfim. São várias as condições que levam ao adoecimento do trabalhador e é isso que as empresas vão precisar controlar. Então, eu vou continuar nesse caminho, puxar esse gancho da saúde mental para te perguntar se você acha que é possível dizer que saúde mental do trabalhador deixou, então, de ser um tema subjetivo, não é mesmo? Agora, nesse século XXI, e passou, de alguma forma, a ser uma obrigação da gestão. Sem sombra de dúvidas, né? A gente está falando de uma mudança paradigmática. Então, a norma, a NR1, como ela é conhecida, quando ela traz para dentro de si essa situação da necessidade das empresas, dos gestores, avaliarem, monitorarem os riscos psicossociais, a gente está falando de vários pontos. Então, a gente está dizendo que eles vão ter que identificar os riscos, que eles vão ter que avaliar e classificar estes riscos, que eles vão ter que controlar os riscos, e que eles vão ter que monitorar constantemente esses riscos. Então, não é apenas, tem um barulho aqui, eu te dou um tampão de ouvido e está tudo certo. Porque quando a gente fala de questões psicológicas, psíquicas, emocionais, a coisa é bastante mais complicada. Então, é um monitoramento realmente constante. Então, quando a gente fala de transformar a questão da saúde mental em um critério objetivo, é exatamente isso que a norma fez. Sai do mundo da subjetividade, em que quando a pessoa se afastava por depressão, ou com uma crise de pânico, ou com qualquer outro sintoma de ansiedade, algum transtorno, etc., todo mundo se olhava assim meio torto e falava, tá afastado, ok. Como se ninguém tivesse responsabilidade sobre isso. Porque muitas das vezes as pessoas, elas têm crises de ansiedade, elas têm problemas psicológicos, elas se afastam do trabalho por causa do trabalho. Nem sempre é o trabalho, mas
muitas vezes é o trabalho. Isso é tão importante que você está dizendo, Tônia, e você já falou algumas vezes essa expressão que você acabou de ouvir aí comigo, que é risco psicossocial. Primeiro eu queria, se você puder, por gentileza, conta pra gente o que significa risco psicossocial. Aí eu vou aproveitar, já vou fazer 2 perguntas em uma. O que exatamente a fiscalização e a norma consideram como risco psicossocial no dia a dia de um ambiente de trabalho? E eu também quero entender, diante de um cenário como esse que você acaba de nos contar, muitas vezes esse risco psicossocial está na própria liderança. Então, acho que a gente tem que entender como é que a gente prepara o corpo diretivo para ser, sim, um agente de prevenção e não a própria causa do risco, como você acabou de dizer. A tarefa difícil, né, não é exatamente darmos exemplos. O pior, a dificuldade maior é a gente cravar um conceito, cravar algumas coisas. Por quê? Porque questões psicológicas, elas são muito subjetivas. São de foro íntimo. Às vezes, uma situação para você, ok, e para mim é o fim do mundo. Sim. Então, assim, depende bastante da sua estrutura psíquica, da sua forma de estar no mundo, da sua história de vida, da sua realidade nesse momento, enfim. É bastante complexo. Sim. No entanto, o que a gente está dizendo, e veio até eu imprimir aqui para mostrar só a carinha dele para vocês, Que aí ótimo. do outro lado, olha, que o Ministério do Trabalho, ele soltou junto com a norma regulamentadora, esse guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais. Então, vocês podem procurar na internet, é bem facinho de localizar. Excelente. Tanto acha a norma quanto esse manual. Mesmo esse manual não traz todos os detalhes para nos dizer o que é mesmo risco psicossocial. Mas o que a gente tem entendido sobre isso? Assédio sexual, assédio moral, assédio de qualquer natureza é um risco psicossocial. Porque isso pode impactar na pessoa de forma que ela fique doente e precise se afastar ou se tratar. Má gestão de mudanças organizacionais. A gente passa ao longo da vida, né, por diversos trabalhos, diversos locais de trabalho, e às vezes esse local de trabalho está passando por uma mudança importante. Às vezes uma recuperação judicial, às vezes uma fusão, às vezes, enfim, comprando outras empresas ou se desfazendo de algumas. A gente vê muito hoje no mundo da tecnologia demissões em massa. Essas mudanças organizacionais profundas e impactantes geram riscos psicossociais naqueles que lá estão. Porque a pessoa fica insegura, a pessoa fica com medo. Ontem mesmo estava na sala de aula com os alunos de Direito Empresarial, da pós, da FGV de Direito Empresarial, e estávamos fazendo uma dinâmica justamente para discutir a extinção do contrato de trabalho. E uma das coisas que mais surgiram foi o impacto do fim desse contrato de trabalho sobre os trabalhadores que saíram e sobre aqueles que ficaram. Então, isso é um risco psicossocial. Outra coisa, baixa clareza da função. Tipo, eu não sei, eu faço de tudo e eu tenho que fazer tudo. Qual que é o meu trabalho? O que se eu faço? não faço, e se eu sou cobrado, e às vezes sou cobrado injustamente por aquilo, Exato, e estou me desgastando emocionalmente. Às vezes não sei o que eu tenho que fazer, enfim. Fiz uma vez para fazer um favor, aí virou uma obrigação. Estou acumulando funções. Então, as empresas, até outro dia, até hoje, na verdade, porque a partir de maio passa a ser obrigatória a implantação da NR1, hein? Ou seja, as lideranças precisam estar muito atentas. É excelente que você já trouxe. Vamos pensar nisso, gente. né? Sim, os detalhes sórdidos só pioram, sim, gente. Sim. Eu falo que a gente que é advogada é doente das más notícias, né? E hoje essas são as más notícias. Em maio tem que implantar esse negócio. Porque até antes de maio, a empresa, quando ela fala de organograma, de gestão de pessoas, ela fala como se isso fosse uma benesse da empresa. Olha, aqui na empresa, você sabe que quando entrar, você entra como Júnior 1 e quando morrer, você está no pleno 2, né? Porque, tipo, uma coisa infinita. Sim. Então, assim, a empresa acha que isso é um benefício. Agora, isso passa a ser um risco psicossocial. Ou seja, ou as empresas têm claro as funções, as prospecções de crescimento, a engenharia toda laboral, organizacional bem clara, ou ela pode ser responsabilizada se algum funcionário acionar essa norma porque não está bem, porque não tem isso muito claro. Agora, Tônia, para além disso,
Porque eu ia te perguntar, você acha que as empresas brasileiras já entenderam isso? Mas eu pergunto melhor, como é que então isso vai ser integralizado? Olha, é muito importante o que você está me perguntando, Renata, porque as empresas ainda não estão conscientes das EPIs. Nossa, então, assim, fazer a pergunta dessa maneira parece até que funciona tudo muito bem, só que não. 12,63% de crescimento dos acidentes de trabalho de 2021 para 22. 11,91% de crescimento de 22 para 23. Portanto, só estamos crescendo. Só estamos crescendo. 11,6% de 23 para 24. E no primeiro semestre de 25, cresceu 8,98%. Esse nem é o número fechado do ano passado. Então, as empresas estão longe toda a vida de fato protegerem o trabalhador em coisas bastante palpáveis, como o capacete, então, o óculos. Então, a minha pergunta, veja, a gente tem que voltar um passo atrás para entender a minha pergunta. Se nem os EPIs ainda estão integralizados dessa maneira, eu digo de compreensão mesmo das lideranças e das empresas, quiçá, então, riscos psicossociais, é isso? É isso mesmo. Tá. É essa a tônica, né, que a gente tem que levar em consideração. Então, eu imagino que a gente vai passar por um momento bastante delicado a partir de maio, porque a maior parte das empresas não tem a menor ideia de como fazer a implantação, de como objetivar algo tão subjetivo como doenças psicossociais, como problemas e riscos psicossociais. A gente vê uma grande monta de profissionais completamente perdidos. Então, o pessoal de RH, o jurídico das empresas, né, estão bastante perdidos no que fazer. E a gente corre o risco de que essas empresas comecem a levar multa. Né? Porque elas podem ser penalizadas no bolso mesmo. Então, a necessidade é premente de se atualizarem, de buscarem treinamentos profissionais que sejam capacitados para fazer essa implantação. A gente tem dito, Renata, que, na verdade, surge uma nova profissão de implantador de NR1 relativa a riscos psicossociais. E isso é excelente. Não deixa de ser bom, né? Porque a gente traz uma novidade para o mercado de trabalho, que envolve, eu acho que para a área jurídica é uma ótima notícia, né? Um mercado tão saturado como o jurídico, você ter uma nova demanda é bastante importante. É multidisciplinar. Então, isso é bastante legal, né? Porque você envolve diversos profissionais, desde engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, saúde do trabalhador, até psicólogos, né? Você envolve, assim, profissionais de RH, profissionais de departamento pessoal. Enfim, você envolve vários profissionais. Eu acho que isso é bastante interessante, mas a gente vai passar aí por um ano meio difícil. Vai. De mudanças, como sempre, né? Como exato. sempre. Eu vou usar agora a palavra burnout, porque você falou bastante, Tônia, no início, sobre crises de pânico, crises de ansiedade, depressão. Eu vou usar burnout, mas você me corrija se eu estiver errado. Porque tem sido amplamente discutido, reconhecido como doença de trabalho pela OMS, e eu queria saber o impacto imediato disso na esfera do direito previdenciário e também no custo das empresas. Tudo o que acontece com o trabalhador por causa do trabalho gera um impacto na empresa. Então, vamos começar pelo mais simples de verificar, não que seja menos grave, mas é o mais simples de ver. Sim. Que é o fato da empresa ficar sem aquele profissional. Então, aquele profissional ficou doente ou porque se acidentou, ou porque está com burnout, enfim. Ele se afastou do trabalho, então a empresa já fica com aquela falta. Muitas vezes, acaba tendo que colocar outra pessoa, dependendo, né, do cargo, do que a pessoa exerce, não dá para realocar alguém. Tem que contratar outra pessoa. Então, já há um impacto direto. E bem evidente. Bem evidente. Agora, os outros impactos são os impactos que fazem os empresários chorar, né, na maior parte das vezes, é porque isso impacta no bolso do empregador. Não só porque, às vezes, ele tem que contratar outra pessoa, mas porque esse trabalhador que está afastado, se é acidente de trabalho, e no caso do burnout ele é equiparado a acidente de trabalho, a empresa tem que continuar pagando, depositando o fundo de garantia. E esse trabalhador vai ter estabilidade quando ele voltar, né? Ele tem 1 ano de estabilidade.
Além disso, a empresa ela pode ser acionada pelo INSS, porque essa pessoa se afastou, então está recebendo o benefício da Previdência Social. Sim. Hoje chama benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Uhum. Então a pessoa está lá afastada, só que o INSS pode falar assim, escuta, mas essa empresa não tinha obrigação de cuidar disso, para não causar esse problema no trabalhador? Agora eu e o INSS tenho que pagar essa conta? E aí aí? eles entram com uma ação contra a empresa, regressiva, cobrando tudo o que eles pagaram para aquela pessoa. Então, isso pode ser bastante importante. E agora isso, como risco psicossocial, com uma norma que regulamenta e obriga a empresa a cuidar do ambiente para o trabalhador não se afastar por esse problema, isso pode aumentar bastante e causar muitos prejuízos aos empregadores. E aí, né, Tony, eu fico pensando que a gente precisa voltar à origem de todas essas causas psicossociais, os riscos, né, do nosso burnout, da nossa crise de pânico, da ansiedade. E talvez, e me corrija se eu estiver errada, seja também em função da empresa agir antes de todos esses fatores ficarem evidentes nesse corpo, né? Enfim, né? Nesse comportamento daquele colaborador. A empresa ela tem que entender que, sem dúvida, ela nasceu para dar lucro, para crescer, sim, mas ela não pode fazer isso espezinhando um ser humano. Nós já estamos em outro momento da história em que nós já passamos longe desse período, né, em que as pessoas eram massacradas. Né? Embora haja controvérsia sobre isso que eu estou afirmando, mas vamos pensar positivo, né? Sim. Então, a gente avaliando por esse lado, a norma regulamentadora com essa alteração, ela, na verdade, ela muda de paradigma. Ela sai da ideia de apenas remendar o que aconteceu e vai para a ideia de prevenir o acontecimento. Né? Porque quando a gente está falando de uma questão, por exemplo, de um acidente, um escorregão, vários trabalhadores naquela indústria sempre escorregam naquele lugar e se machucam. Uns mais, outros menos. A empresa vendo isso, ela vai lá e corrige, coloca uma borracha, muda o formato da rampa, enfim. Ela dá um jeito para melhorar a ergonomia do local. Ou o trabalhador que tem se afastado com problema na coluna, troca as cadeiras, faz atividade, enfim. No caso dos riscos psicossociais, você não consegue... Sim. Remendar o ambiente para a pessoa não ter um surto, né? Para a pessoa não entrar numa crise de burnout, por exemplo. Né? Você tem que mexer de forma que realmente resolva o problema na raiz. Às vezes é trocando a liderança, às vezes é treinando a liderança, às vezes é treinando toda a equipe. Sim. Né? É investindo em pessoas. Tem um economista que eu pesquiso, que eu estudo, o Amartya Sen, um economista indiano, professor de Harvard, agora bem velhinho já, não está mais dando aula, mas que dá contribuições incríveis para a academia, para a sociedade. E ele tem um livro, Renata, que chama As Pessoas em Primeiro Lugar. Quem é ele? Ele é um economista que cresceu até uns 10, 12 anos na Índia. Quando teve aquele grande surto de fome na Índia, a família dele foi para Londres, então ele acabou de se desenvolver, estudar em Londres, se tornou professor, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, depois migrou para os Estados Unidos e lá mora até hoje, sendo professor de Harvard, de muitas outras universidades. E o nome desse senhor maravilhoso? É o Amartya Sen. Né? E ele fala muito sobre a volta da ética à economia, né? Que a economia precisa retornar para esse movimento ético. E a gente pode dizer que todo esse universo, né, empresarial precisa se embeber dessa fonte, porque é chegado o momento de percebermos que o lucro está posto, tem que ser alcançado. O capitalismo é a ideologia escolhida, ok, não estamos falando nada contrariamente a isso, só que nós precisamos de um novo norte,
né, de novos objetivos reais. Sim. Né, porque as pessoas estão adoecendo, Renata, em todo o mundo, em todas as partes. E em muitas camadas. E em muitas camadas, não existe mais, né, Sim, lugar onde só acontece, sei lá, na indústria canavieira, enfim. Não, é em todo lugar. Então, a gente precisa olhar para isso e vendo todas essas mudanças que o mundo está sofrendo, todas essas mudanças laborais, né, que a gente tem visto acontecer, é preciso olhar para isso. Vamos pensar juridicamente, porque você já nos trouxe um exemplo, por exemplo, do INSS. Na ação regressiva, né? Isso. Sim, sim. Onde termina a responsabilidade da empresa e começa a saúde individual, né? Existe um limite claro na lei para o dever do cuidado próprio do empregador? Pois é, passa por uma coisa muito simplesinha, que é a empresa parar de torcer o nariz quando esse empregado vai a um médico. Quando esse funcionário, esse colaborador vai se cuidar. Sim. Ou quando ele diz, não, eu não posso ficar depois das 6 porque hoje eu tenho meu treino na academia. A gente tem que normalizar a saúde e não a doença. Né? Porque quando a pessoa sai carregada por um SAMU, tá bom, ele tá morrendo, ok, né? Mas a pessoa pode evitar esse momento. E aí a gente entra nisso que você trouxe pra gente, da importância e de conseguirmos detectar até onde vai a empresa e onde começa a responsabilidade do trabalhador. A NR1, ela traz um movimento diferente, de uma gestão compartilhada. Porque se eu, empresa, investir na saúde do trabalhador e o trabalhador não investir na sua própria saúde, não vai dar certo, né? Vai dar errado. Então, pensa numa pessoa que é muito ansiosa. Ela tem problemas até sociais, de relacionamento por causa disso. Sim. E não tem nada a ver com o trabalho, já é uma característica dessa pessoa. A empresa detectando isso, a empresa começa a trabalhar naquele setor, porque isso está trazendo problemas no setor. Agora, se a pessoa não estiver disposta a mudar o seu mindset, a mudar a sua forma de estar no mundo e melhorar as coisas para si e para os outros, a empresa sozinha não vai conseguir. Então, vai ser preciso, de novo, né, várias equipes dentro da empresa avaliando a capacidade de melhora naquele ambiente, apesar da recusa daquele trabalhador. Vamos pensar assim, né? E isso está nítido na lei? Não. Não. Claro que não, né? Eu costumo brincar com os alunos que ninguém liga para a lei, né? Mas nesse caso era bom que tivesse, né? Mas não está claro na lei. A gente só tem que pensar assim. A empresa, a responsabilidade dela é com o ambiente laboral. Sim. Então, ela tem que cuidar para que esse ambiente seja saudável e não seja adoecedor. Seja de queda, seja psicológico, né? Então, seja de esforço repetitivo, seja de uma série de coisas que podem adoecer esse trabalhador. Essa é a responsabilidade da empresa. Agora, o trabalhador, ele tem que cuidar da própria saúde. Sim. Se alimentar, fazer exercícios, cuidar da mente, fazer terapia. Na medida do que ele consegue, Na medida do que ele consegue. Agora, vamos falar da grande massa de trabalhadores no Brasil, que são pobres, que ganham o salário mínimo. Nós estamos falando de pessoas que ganham menos que o salário mínimo. Que não tem nenhum recurso para fazer atingir isso. essas metas. Como é que o cara que demora 3 horas para chegar no trabalho, vai para a 3 horas academia para ir embora, afinal, né, ele não dorme lá? Sim. Como é que ele faz para fazer exercício? O cara não faz, ele não consegue, né? Então, a gente também há de considerar essa situação. E aí, eu penso, Renato, que aumenta muito a responsabilidade dos empregadores. Pois é. Eles vão ter que se desdobrar ainda mais para viabilizar as melhores condições de trabalho para as pessoas e talvez pensar em melhorar os salários no Brasil, né? E quando a gente acha pouco esse assunto, eu quero entender como a NR1 se comunica com a obrigatoriedade de canais de denúncias eficazes. Agora a gente vai um pouco mais a fundo para os casos de assédio moral e sexual. Na verdade, a gente pode até estender para várias outras coisas, né, que são riscos psicossociais. Essa pergunta aqui já seria um episódio, né? Já seria um episódio só para… ela é larga, né? Então, vamos pensar assim, olha, a lei não diz que tem que ter um canal de denúncias, um canal de escuta dos trabalhadores. A lei não diz isso, nem a norma regulamentadora. Sim. No entanto, como é que eu posso monitorar o risco psicossocial se eu não tiver um canal para ouvir o que está acontecendo?
Porque muitas vezes está acontecendo entre os trabalhadores, entre os pares, algum tipo de rusga, algum tipo de problema. E um dos trabalhadores está assediando o outro, porque não é só de liderança para subordinado. Isso acontece também entre os pares. E nem sempre você consegue saber, você consegue Sim, presenciar, identificar. Isso, Então, se não tiver um canal de denúncia, eu não consigo averiguar. Agora, tem um problema seríssimo, né? Que muitas empresas fazem isso só para dizer que tem, mas que na verdade não funcionam. Né? Tem muitas mulheres que são demitidas quando denunciam assédio sexual de seus ou colegas ou... Como é que isso não está na NR1, Tônia? Essa Pois obrigatoriedade desse tipo de canal. Pois é, você tem toda a razão de fazer esse questionamento. Chega a ser... elementar. Elementar, exato. Chega a ser elementar. Como é que eu posso monitorar se eu não tiver um canal de denúncia? Então. Isso vai caber às empresas fazerem. E os consultores, os advogados, as pessoas envolvidas nessa implantação, verificarem que há necessidade de ter um canal efetivo de denúncia, né? Para que as pessoas possam se sentir confortáveis de falar. E que também a empresa cuide de que isso não seja vazado, né? Porque também já vi situações, os argentinos têm um poema, agora eu esqueci o nome do autor, que fala assim que o diabo não é diabo porque é ruim, é diabo porque é velho, né? Então a gente que já passou aqui de uma certa idade... Quanto mais experiência... a gente já viu muita coisa acontecer. E eu já vi muita empresa que vaza para a própria liderança a denúncia que aconteceu. E não faz nada sobre isso, a não ser demitir a pessoa que denunciou depois de 1 mês, 2 meses. Demite que é melhor. Então, a gente precisa se atentar para isso e os trabalhadores também precisam se apropriar dessa norma, porque isso é uma ferramenta importantíssima para que melhore as condições de trabalho de cada um deles, né? E esperamos essa atualização na NR1, né? De alguma maneira. Já fica o pedido, né? Para encerrar, Tônia, eu queria falar um pouco dessa fragilização dos modelos tradicionais de vínculo de trabalho. A gente está falando da CLT, essa é uma realidade para nós, né, no Brasil. Queria que você me dissesse como é que você enxerga o futuro da proteção à saúde mental. Agora, né, vamos fazer uma projeção. Você acha, sinceramente, que é possível garantir um trabalho seguro psicologicamente em um modelo que apresenta cada vez menos vínculo tradicional? Parece que é uma dialética aqui, né? A gente está debatendo ideias aqui e parece que ainda não se encaixou para mim, né? Do que estou ouvindo. Sim. Nós estamos vivendo e estamos assistindo também uma grande mudança no formato do trabalho. Hoje nós temos muitas pessoas PJs, muitas pessoas físicas prestando serviço e cada vez menos pessoas com a carteira assinada. E nós temos até aqueles com carteira assinada sem trabalho garantido, né? Que são os trabalhadores intermitentes, né? Vamos combinar. Então a coisa degringolou, né? Assim, perdemos a mão. Sim. E essa norma, ela se aplica aos trabalhadores formais. E agora, né? E agora, José, né? Como diz o livro. Agora a gente tem que pensar em ampliar isso para a proteção ao trabalhador. O trabalhador é trabalhador em qualquer lugar, em qualquer formato, né? Se ele está prestando serviço, se ele está trabalhando como intermitente, ou se ele está como terceirizado, vocês sabem que 70% dos acidentes de trabalho acontecem com os terceirizados. Mas e aí, como é que a gente resolve isso? Pois é. Então, a gente tem que incluir essa turma dentro da norma. E obrigar as empresas, e aí eu falo, né, nesse termo, porque se não houver uma lei que obrigue, isso não vai acontecer. E a lei trabalhista, ela ficou muito falha nisso na reforma, porque ela diz assim, ó, a empresa que está tomando o seu serviço dos terceirizados, ela pode pagar salário igual para o terceirizado e para o seu empregado CLT. Ela pode fornecer as mesmas condições. Quer dizer, pode. Então, eu não preciso fazer. Se pode, não quero, então tá tudo bem, né? Então, é muito importante a gente pensar que é preciso enrijecer um pouco as regras para que todo trabalhador esteja debaixo desse guarda-chuva. Em 88, Renata, nós fizemos um pacto social. E esse pacto social dá um modelo de Estado brasileiro.
Eu posso mudar o modelo de Estado brasileiro? Posso, mas para isso eu preciso mudar a Constituição. Enquanto a gente não muda a Constituição, a gente precisa manter os padrões e buscar esses padrões. E quais são esses objetivos do Estado brasileiro? Dar dignidade a todo cidadão, garantir alimento, moradia, saúde a todos e todas no nosso país. E, Tônia, desde a pandemia, houve uma aceleração nessa mudança das formas de trabalho. Isso é evidente para todos nós. Nós vemos esse movimento que a gente chama de uberização, né? Sim. É uma nova realidade e que aconteceu num tempo muito curto. Né? A gente teve a atualização, né, na NR1, mas essas novas atualizações precisam ser muito rápidas. Sim. A curto prazo. E esse é um problema, né? Pois é. É um problemão porque assim, o direito ele surge dos fatos sociais. Só que ele demora toda a vida para surgir. Né? Os fatos acontecem, aí o direito sai correndo atrás para ir se adaptando. Sim. E isso é uma dinâmica, né, da própria... Eu não digo da legislação, mas é da própria humanidade, porque nós somos muito mais rápidos do que a nossa capacidade de regulamentar, criar regras e tudo mais, né? Então, é preciso, sem sombra de dúvidas, fazermos uma pergunta. Eu costumo pensar, Renata, que o que muda o mundo são as perguntas, não as respostas. Se eu fizer a pergunta errada, a resposta vai vir errada. Então, nós precisamos sentar, tomar um copo d'água e fazermos a pergunta que importa. O que nós estamos querendo para a nossa sociedade? O que nós queremos? O que eu quero para mim, para os meus filhos, para os meus pais, para as minhas irmãs, para você? Porque nós não estamos falando de um outro que não existe. Nós estamos falando de nós. Então, tudo bem não ter CLT? Tudo bem. Eu, desde que me formei, sou PJ, sou prestadora de serviço, está no meu DNA. Se alguém falar assim, vou te registrar, eu falo, eu não quero. Eu sou como você. Né? Mas é da minha natureza. Mas nem todas as pessoas têm essa natureza. Sim. Há um tempo atrás, quando eu entrava numa sala de aula, todos os estudantes, fosse numa pós-graduação, numa graduação, falavam, não, eu quero ter meu escritório. Sim. Hoje, quando a gente pergunta, quase nenhum tem escritório próprio ou quer escritório próprio. Todos querem trabalhar para alguém, ou num grande escritório, ou numa empresa. Uhum. Então, vejam, a natureza das pessoas é de buscar mais proteção do que desafios. Então, não é verdade que todo mundo acorda e nasce empreendedor. Né? Não é real. E se não é real isso, e a gente quer isso, a gente tem que preparar as pessoas para esse momento. Então, a pergunta que você faz, ela é muito pertinente. Sim. E quando eu te faço a pergunta de como é que você enxerga o futuro da proteção à saúde mental, nós não temos uma resposta concreta. Nós temos uma outra pergunta, que a gente precisa fazer antes dessa. Exatamente. Que é a que você fez. Que foi a pergunta que a gente se fez em 88 e decidiu fazer uma carta cidadã, né? Foi isso que a gente pactuou lá em 88, quando a gente decidiu fazer a nossa Constituição com ampla proteção social, pensando que nós seremos uma sociedade melhor se todos tiverem o mínimo para sobreviver, né? Então, essa foi uma escolha. Nós mantemos essa escolha? E o que vamos fazer para isso acontecer, né? Diante dessa natureza que se modificou. Sim. Tônia, queria que você deixasse uma mensagem final. Na verdade, você, em todas as respostas, elas estão permeadas de muitas mensagens para que a gente reflita, não só estudantes de direito, advogados, mas a sociedade como um todo. É uma reflexão para todos nós. Queria que você aproveitasse esse momento para a gente encerrar com chave de ouro esse nosso episódio. Eu queria deixar assim, um recado agora mais pragmático para que as pessoas leiam a NR1, leiam a bendita da norma para compreenderem a sua dimensão, leiam esse manual de informações, esse guia de informações e procurem profissionais para ajudar na implantação da NR1 em suas empresas. Não importa o tamanho da sua empresa, ela pode ser uma multinacional e ela pode ser uma empresa pititica, não tem importância, todo mundo vai ter que seguir essa norma. Então, no seu escritório de advocacia, no seu escritório de contabilidade, é empresa, não é? Então, você vai ter que seguir a norma. E, então, é muito importante que as pessoas busquem qualificação e profissionais qualificados para que a gente consiga, de nossa parte, fazer um pouquinho para transformar a nossa sociedade e deixá-la um pouco melhor para todos e todas.
Tônia Galetti, advogada professora do FGV Law. Nós tivemos uma aula sobre as alterações da norma regulamentadora número 1, para que a gente possa refletir. Eu te agradeço muito. Espero você em algum outro episódio para que a gente possa ainda discutir bastante esse assunto. Obrigada, Renata. Um prazer. Eu espero que você tenha mais do que gostado. Eu espero que você tenha refletido. Compartilha com seus amigos, com seus colegas de trabalho que precisam ouvir essa aula da Tônia. E eu te espero no próximo episódio do FGV Law em Movimento. Tchau.